Pessoal, vamos fazer então duas questões que nós temos da FEPESE sobre controle da administração. Então a gente acabou de falar sobre controle. Nós temos duas questões, uma de 2014 para analista do Ministério Público, então dá uma ênfase na parte do MP, que ela está selecionando alguém que vai trabalhar no Ministério Público, e a outra questão que nós vamos fazer é uma da Guarda Municipal de Florianópolis, então mais próxima daquilo que vocês vão enfrentar, tá? Vamos voltar então, vamos fazer aqui a questão de analista do Ministério Público, né, do Estado de Santa Catarina. Então a questão, o gabarito foi a letra B, que, né, bateu com aquela nossa aula sobre o LIMP. Vamos para o gabarito e depois vamos aos erros. Ação civil pública é função do cidadão ou é função do Ministério Público? Lembra onde é que estava no esquema aqui? Estava bem aqui. Né? Os dois instrumentos para controle da moralidade. Ação popular, ação civil pública. É charadinha da FEPESE aqui, tá? Então, a ação civil pública é do Ministério Público. Ação popular é do cidadão. Então, a ação civil pública, função do Ministério Público, representa um controle judicial de legalidade ou legitimidade, prévio ou posterior, conforme o caso concreto. Então, exemplo, se eu teve uma fraude num concurso, uma fraude numa licitação, o Ministério Público entra com uma ação civil pública. Tá? Todo o controle de moralidade é feito através de uma ação civil pública. Só que a ação civil pública sempre faz controle de legalidade ou legitimidade. Existe diferença em legalidade e legitimidade? Sim. Legalidade é a lei, legitimidade é os princípios. Basicamente é isso. Então, se violou um princípio, vai para o Poder Judiciário? Vai, sim. Tá? Agora, vamos achar o erro. Ação popular, quem propõe é o cidadão. Tá? Para controle da moralidade. É um remédio constitucional que vai cair na prova de você. Vamos lá, agora vamos achar os erros. Letra A. O controle finalístico é aquele que a administração pública exerce sobre os seus órgãos. Controle de finalidade, o controle finalístico, é aquele que a administração pública exerce sobre os seus órgãos. Qual é o controle? Hierárquico. Tá? O controle que a administração faz sobre os seus órgãos é o controle hierárquico. Controle finalístico, eu pedi para memorizar, é o controle da direta sobre a indireta. Tá? Então essa é a charadinha da FEPESE, não podemos cair. Nas outras questões ela não fez essa pergunta. O que ela fez? Ela dizia o seguinte: cabe controle hierárquico ou cabe subordinação entre a direta e a indireta? Nas outras perguntas não foi isso que ela perguntou. Agora ela já perguntou inverteu. Ela perguntou aqui e jogou aquela palavra. Então ela perguntou: dentro da administração, o controle em relação aos órgãos é finalístico? Não, é hierárquico. Então ela só inverteu a pergunta, tá? Então não posso cair nisso. Vamos lá. A invalidação de um ato administrativo pelo poder público caracteriza um controle externo. A invalidação, a anulação, lembra que eu pedi para memorizar que invalidação é sinônimo de anulação? A invalidação de um ato ilegal é uma forma de controle externo? Sim ou não? Então até a vírgula está certo. Esse controle é posterior? Sim. Pode ser anterior? Também pode, mas aqui está certo. Agora, demérito? Não. O judiciário não faz controle de mérito, só de legalidade. Tá? E outro erro ali, o judiciário faz controle de ofício? Nós não podemos ter um juiz que combate o crime. O juiz julga conforme as provas do processo. Quem cabe combater o crime é o Ministério Público. Então essas divisões, a gente não pode cair naquilo que está na mídia, porque daí começa a dar problema naquilo que a gente está estudando. O juiz não faz combate à corrupção. O juiz tem que ser neutro, imparcial. Quem faz combate à corrupção é a polícia e o Ministério Público. Tá? Então esse detalhe tem que estar bem claro. Por quê? Porque nós temos que ter equidistância entre as partes. Existe um triângulo no processo. O juiz está acima e nós temos o órgão acusador e a defesa. Tá? Então, por isso que o juiz não pode ser, né? Então, a gente tem que ter essa diferença aí para não dar. Por isso que ele não age de ofício.
né? Ele age mediante provocação, o Poder Judiciário. Ou seja, o Ministério Público tem que propor ação. Qual é a ação que ele propõe? Ação civil pública. Tá? Então, a questão aqui mexeu com isso em relação a... Vamos lá, próxima letra D. Em relação à desconcentração administrativa. Em relação à desconcentração administrativa. Não cabe controle hierárquico. Só cabe controle finalístico. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Na desconcentração, cabe controle hierárquico e não cabe controle finalístico. Então, inverteu de novo. Vejam que eles perguntaram aqui, né? E também aqui. Se eu sabia essa, eu já descartava essa. Tá? Se eu não sabia nenhuma das duas, aí o bicho pegou, né? Então, e a letra E, é vedado ao Tribunal de Contas o controle de legitimidade em casos licitatórios. O Tribunal de Contas vai fazer o quê? Ele fiscaliza qualquer local onde tiver recursos públicos. Cabe ao Ministério ou Tribunal de Contas fiscalizar. Quem já foi meu aluno, eu sempre faço aqui, ó. O Tribunal de Contas é o cachorro atrás do osso. Aonde? É um cachorro isso aqui, tá? Vou botar uns dentes aqui, faz um diabo, né? É mais ou menos, para quem rouba, né? É o diabo mesmo, né? Então, o Tribunal de Contas é o capeta aqui, né? Atrás do osso. Quem é o osso? O dinheiro público. Aonde tem dinheiro público, o Tribunal de Contas vai atrás. Tá? Era para ser um cachorro, mas pode ser o capeta, tá? Tá? Quem não deve é um cachorro, quem deve é o capeta mesmo, tá? Então, o Tribunal de Contas, ele faz controle onde tem dinheiro. Então, se foi dinheiro para uma APAI, vai ter controle. Se foi dinheiro para uma ONG, vai ter controle. Se foi dinheiro para uma empresa pública, Sociedade de Economia Mista, vai ter controle, tá? Então, é isso que está dizendo ali. Está dizendo que é vedado. Não, não é vedado, não, controle. Tá? Agora, vamos para a próxima questão. Essa aqui, pessoal, é uma questão, ó, foi uma das provas mais difíceis da FEPES na minha área, essa da Guarda Municipal. A gente fez as questões na aula passada, né? Viram o grau de dificuldade. E aqui também, ela não poupou. Olha só. Assinale a alternativa correta em relação ao controle dos atos administrativos. Tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra E. Vamos para a letra E e fazer a leitura. Ó. Os tribunais de contas têm competência para fiscalizar qualquer entidade, seja ela pública ou privada, que utilizem recursos públicos, inclusive as contas do Ministério Público, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Certo ou errado? Certo. O Tribunal de Contas é o cachorro atrás do osso. E se o osso está lá no Judiciário, ele pode fiscalizar. Se está no Ministério Público, ele pode fiscalizar. Se está numa entidade que recebeu dinheiro público, privada pode fiscalizar. Se está numa entidade pública, pode fiscalizar. Ok? Então, lembrar que, né, é o cachorro atrás do osso. Então, agora vamos para os erros aqui. Não é possível o controle de legalidade prévio de um ato administrativo, mas apenas o posterior à sua realização. Eu posso entrar com mandado de segurança preventivo antes mesmo de algo acontecer? Sim. Então, eu posso entrar com mandado de segurança preventivo antes que o ato aconteça. Exemplo, né? Eu contei exemplo, se fraudaram o tema da redação. Antes mesmo que saia o gabarito, eu já posso entrar com mandado de segurança. Tá? Então, a letra B agora. Os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Executivo, do Legislativo, no exercício do controle das entidades da administração direta e da indireta. Aí está certo. O único erro que não é do Executivo e sim do Legislativo. Tá? Então, o Tribunal de Contas, ele vai ser um órgão auxiliar do Legislativo e não do Executivo. Por quê? Porque ele fiscaliza o Executivo. Certo? Letra C agora. Para vocês verem aqui, ó, que a FEPES não teve pena dos guardas municipais de Florianópolis, né? Letra C agora. O Poder Legislativo pode exercer função de controle dos atos administrativos apenas pelas comissões parlamentares de inquérito. Nós vimos que ela pode abrir uma CPI, ela pode sustar um ato que exorbite o poder de regulamentar.
dei um exemplo ali daquele prefeito que criou uma punição por decreto. Ela pode chamar um parlamentar para depor no Congresso. Então não é o apenas deixou errado. Tá? Então o erro aqui está no apenas. Já chamei muita atenção para vocês que a FEPESE gosta de colocar apenas, sempre, não, para deixar errada a questão. Então apareceu essa palavra, vamos ver ali, ó. Alternativa A, botou um não. Alternativa C, botou um apenas. Aqui trocou o poder. É importante trocar o poder? Então é uma palavrinha que eu tenho que estar ligado. Desde o primeiro dia de aula eu tenho falado o que é executivo, o que é legislativo, o que é judiciário, quais são as funções, porque a FEPESE mexe com isso aí. Eu leio rápido e caio na charadinha. Tá? Então vamos lá, letra D agora. Um interessado que visa a anulação, olha a palavra-chave, a anulação de um ato administrativo lesivo ao patrimônio público deve esgotar a via administrativa para só após buscar a tutela do Poder Judiciário. Certo ou errado? Errado. Tá? Por quê? Porque o Brasil adota o sistema de jurisdição una ou único, ou seja, cabe sempre ao Poder Judiciário a última palavra. Então não preciso esgotar a esfera administrativa. Tá? Se eu não estou gostando daquilo que está andando do processo administrativo, eu busco o Poder Judiciário. Tá? Então, o interessado que visa anular um ato ilegal, ele pode sim buscar o Poder Judiciário e não precisa esgotar a esfera administrativa. Entenderam? Fechou? Então, encerramos nossa aula aqui sobre controle.